Vamos lá resolver a nossa lista de exercícios aqui. Vamos lá. Primeiro exercício diz o seguinte: 10 cestas arrumadas num círculo, e aí ele pergunta se é possível arrumar diversas laranjas na cesta, de modo que a diferença no número de laranjas em duas cestas adjacentes, quaisquer seja um. Então o que ele está fazendo é o seguinte: vamos desenhar aqui 10 cestas arrumadas em forma de círculo. E ele quer que a diferença daqui dessa cesta para essa daqui seja de uma laranja. E dessa para essa seja de uma laranja. Enfim, todas as cestas adjacentes a diferença seja de uma laranja. É, E se forem 3 cestas? E se forem 9 cestas? Vamos lá. A primeira claramente dá para fazer. Então você coloca uma laranja aqui, duas laranjas, uma laranja, duas laranjas, uma laranja, duas laranjas. E vai alternando até dar a volta inteira. Então a letra A é simples a gente achar a resposta. Para responder as outras, letra B. Se forem 3 cestas, uma cesta, duas cestas, 3 cestas. Se a gente coloca o número 1 aqui, um número qualquer, aqui a gente pode colocar 2 ou 0. Digamos que a gente coloque 2. A gente não pode continuar aumentando, porque senão vai dar uma diferença de 2. E se a gente diminuir, colocar uma aqui, essa daqui vai ser igual. Então, qualquer que seja o número que a gente coloque aqui em cima, a gente não vai conseguir. Certo? Digamos que a gente coloca o número x aqui. Aqui vai ter que ser x mais 1 ou x menos 1. E se a gente colocar o x mais 1, por exemplo, mais 1 ou menos 1 é a mesma coisa, só a gente trocar as duas aqui. Aqui a gente pode colocar o x mais 2, que aí vai dar uma diferença de 2, ou a gente pode colocar o x, que vai dar uma diferença de 0. Então a letra B é não. E para responder a letra C, se forem 9 sextas, a gente usa um conceito muito legal que é o da paridade. Digamos que a gente tenha escolhido um número par para colocar na primeira cesta. Essas duas cestas adjacentes aqui vão ter que ter números ímpares. E assim por diante. Aqui vai ter um número par, número par, número ímpar. Eles vão ter que se alternando, par e ímpar. Porque se qualquer número, se você soma um ou subtrai um, você altera a paridade dele. Então a gente vai ver aqui que a gente vai acabar com dois números de paridades iguais. Então, a letra C também é não. E uma resposta mais genérica é o seguinte: a gente só vai conseguir fazer isso funcionar se for uma quantidade par de cestas, porque o par e ímpar, a paridade ela vai se alternando. Então, se for uma quantidade par de cestas, eu consigo botar metade dos números pares e metade dos números ímpares alternados para conseguir isso. Se for uma quantidade ímpar, eu nunca vou conseguir. Então, primeira questão, paridade. Palavrinha-chave aqui. Segunda questão. Um retângulo de papelão com área 1 é cortado em dois pedaços ao longo de um segmento de reta que liga os pontos médios dos dois lados adjacentes. Então, aí é uma questão de leitura, né? É, tem uma frase bem complicada aqui, que a gente tem que destrinchar. A área desse retângulo é igual a 1. Vamos colocar aqui fora, só para não atrapalhar. A área é igual a 1. É, ele é cortado em dois pedaços. Como que ele é cortado em dois pedaços? Separando as orações aqui. Aliás, aqui a gente não separa. Ele é separado em dois ao longo de um segmento de reta. O que é isso? É você traçar um segmento de reta e cortar ele em dois pedaços. Só que esse segmento de reta, não é um segmento de reta qualquer. Ele é um segmento de reta que liga pontos médios de dois lados adjacentes.
que são lados adjacentes? Um lado do ladinho do outro, né? Então, por exemplo, esse lado e esse lado são lados adjacentes. E quaisquer lados adjacentes no retângulo, você vai pegar uma altura e um comprimento, tá? Não tem jeito. Você não vai poder pegar dois comprimentos ou duas alturas porque eles são lados opostos. Então vamos lá. Esse segmento liga os pontos médios dos lados adjacentes. O que é o ponto médio? É um ponto bem aqui no meio do lado. Então a gente pega dois lados adjacentes, coloca os pontos médios. E agora a gente sabe que esse segmento de reta ele liga esses dois pontos. Então esse retângulo ele é cortado em duas da seguinte maneira. E agora ele pede para encontrar as áreas dos dois pedaços. E aí a gente faz o seguinte: problema de área, a gente sempre corta as áreas para tentar descobrir as propriedades. Então, se esse ponto é médio, eu posso cortar esse retângulo ao meio aqui. Se eu traço uma vertical aqui, eu corto esse retângulo em dois pedaços de áreas iguais. E se eu traço uma horizontal, eu passo por esse outro ponto médio aqui e corto. Na verdade, o retângulo está dividido em quatro pedaços iguais. Essa área aqui é igual a um quarto, essa área é um quarto, essa é um quarto e essa área aqui é um quarto. Tá? Só que justamente essa área daqui, ela está dividida. Só que ela está dividida na metade. Por que na metade? Porque esse retângulo que ficou aqui, ele está sendo dividido exatamente na metade, porque é uma diagonal que está sendo traçada nele. Porque é uma diagonal desse retângulo. A diagonal corta o retângulo em dois pedaços, dois triângulos que são iguais, são congruentes. Então, esse um quarto de área que tem esse retângulo vermelho vai ser dividido em dois. Então, aqui vai ser metade de um quarto, que é um oitavo, e aqui vai ser metade do quarto, que é um oitavo. Então, este pedaço aqui, um dos pedaços vai ter um oitavo. Se a área total é igual a um dos pedaços vai ter um oitavo, e o outro pedaço, para chegar até são 7 oitavos. Tá? Quando a gente soma os dois, vai dar 8 oitavos, e dá a área de 1, que é o que o enunciado falou. Retângulo total tem área 1. Então, 1 oitavo e 7 oitavos. Próxima. 10 duendes estão jogando damas. Cada um joga uma partida com cada um dos outros. Ao final, quantas partidas foram jogadas ao todo? É, se a gente colocar os 10 duendes aqui, vamos pegar um dos duendes qualquer. Esse daqui. Esse aqui ele vai jogar com os outros 9, porque cada um deles joga com todos os outros. Então, esse primeiro daqui, ele joga 9 partidas. Esse segundo aqui, ele vai jogar com todos esses outros aqui. E eu não vou contar a partida dele com o primeiro, porque eu já contei essa partida aqui. Então, na verdade, eu só vou contar mais 8 partidas para esse segundo jogador aqui. Esse terceiro jogador é a mesma coisa. Eu vou contar todos os outros, essas outras. Vou até fazer de outra cor aqui, para ficar um pouquinho mais claro. Eu vou contar todas as partidas dele com os outros jogadores, mas não preciso contar com os dois primeiros, porque eu já contei desse jogador com esse e desse jogador com esse. Então aqui eu vou contar mais 7. E aí a gente vai percorrendo o círculo todo, a gente vai contando todas as jogadas. Quando a gente chegar nesse duende daqui, só vai ter um duende que falta marcar, que é esse daqui. A partida com todos os outros já vai ter sido contada. Então a gente vai ter um no final. Então basta calcular a soma de todos os números inteiros entre 1 e 9.
contando com 1 e 9. Como é que a gente faz essa soma? Podemos usar nosso padrãozinho do arco-íris. Aqui vai dar, aqui no meio, vamos apagar um pouco isso aqui, escrever de uma outra forma. Vai ter um 5 mais 6 mais 7 mais 4 mais 3. A gente vai agrupar esses aqui e vai sobrar um 5. Então é 4 vezes 10, 40 mais 5. 45 jogos. A gente pode pensar isso daqui de várias outras maneiras também. Podemos pensar, por exemplo, cada duende vai jogar 9 partidas. Porque são 10 duendes, cada um vai jogar com os outros 9, né? Então, a gente pode fazer a multiplicação. 10 vezes 9, que vai dar 90. Só que a gente contou as partidas duplicadas. Por exemplo, o duende 1, a gente contou que ele ia jogar com o duende 3, mas a gente também contou que o duende 3 ia jogar com o duende 1. Então, cada partida, na verdade, foi contada 2 vezes. Então, a gente precisa ainda dividir esse 90 por 2, que vai dar 45. Também é a resposta certa. Então tá. Próxima questão. Cada uma das letras D, O e S nessa multiplicação representa um algarismo diferente. Então, você tem cada letrinha representando um algarismo diferente e você tem aqui asteriscos para representar algarismos que podem ser quaisquer algarismos. Então, vamos lá. A gente sabe que quando a gente pega o S vezes S, S vezes S vai dar um número que termina com D, por causa dessa daqui. Quando a gente multiplica o I pelo S, vai dar um número que termina com O, certo? Quando a gente terminar essa primeira linha, multiplicou, como é que a gente faz a multiplicação? Multiplica o S por S, depois o S com o I, depois o 2, depois o 3, para encontrando esses algarismos aqui. Depois, quando a gente passar para a segunda linha, a gente vai pegar o I, vai multiplicar por S, vai botar o O aqui, depois vai multiplicar por I por 2 para preencher essa linha daqui. Então, a informação que ele me dá é o seguinte: se eu pegar um número, um algarismo I e multiplicar pelo S, eu vou obter um número que vai terminar com O. Se eu pegar um algarismo O e multiplicar com S, eu vou encontrar um algarismo I. E se eu pegar um algarismo D e multiplicar por S, eu vou ter um resultado S. Bom, eu vou apagar por enquanto esses dois aqui, para focar só nesses dois aqui, que são duas continhas que só com dois algarismos diferentes, só com S e com D. Então vamos lá, vamos ver todas as possibilidades aqui. Todas as possibilidades do S. Vamos fazer uma tabelinha aqui. S e D. Se o S for 1, 1 vezes 1 vai dar 1. E o D seria 1 também, só que não pode, porque cada uma das letras representa um algarismo diferente. Então, se o S for 1, o D vai ser 1. Então, a gente já pode eliminar essa possibilidade aqui. Vamos eliminar a possibilidade do S ser igual a 1. Talvez o D possa ser igual a 1. Se o S for igual a 2, D seria igual a 4, por essa primeira conta aqui. 2 vezes 2 vai dar 4. E 2 vezes 4 vai dar 8, não vai dar 2. Então, 2 também não pode ser o S. Se o S for igual a 3, 3 vezes 3 vai dar 6. E
3 vezes 6 vai dar 18, também dá errado. Então não pode ser 3. S igual a 4. 4 vezes 4 vai dar 16. Então o D seria 6. E 4 vezes 6 vai dar 24. Então, essa aqui pode ser. Por enquanto, pode ser 4 e 6. Se o S for igual a 5, 5 vezes 5 vai terminar com 5 aqui também, não pode. 6 vezes 6 vai terminar com 6, também não pode. 7 vezes 7 vai terminar com 9. 7 e 9. E aqui vai dar 9 vezes 7, vai dar 63, vai dar errado também. 8 vezes 8 vai dar 64. 4 vezes 8 vai dar 32, deu errado também. E se o S for 9, 9 vezes 9 vai terminar com 1 aqui. 1 vezes 9 vai dar 9. Então, podem ser esses dois aqui. Então, encontramos dois parzinhos de valores só para o S e para o D. Vamos apagar isso daqui. É 4 e 6 e 9 e 1. Uma possibilidade é S igual a 4, D igual a 6. A outra possibilidade é S igual a 9, D igual a 1. Então tá, já. Agora, dessas duas possibilidades, vamos ver se tem alguma que a gente possa eliminar. Se a gente observar bem, esse número daqui tem. Na verdade, esse número daqui não. Esse número tem 5 algarismos. Mas é o S. Quando o S for 9, vai poder. Mas vamos pegar esse último número daqui. Esse daqui é um número de quantos algarismos? Essa fila aqui tem um número de 5 algarismos. E esse número de 5 algarismos é a multiplicação do D por esse número inteiro daqui, 2. Só que se o D for igual a 1, a gente vai ter um número que começa com 1, por exemplo, 1879 vezes 1, que vai dar 1879. É impossível você multiplicar um número de 4 algarismos por 1 e obter um número de 5 algarismos. Ou seja, se essa segunda possibilidade aqui fosse verdadeira, essa aqui, S igual a 9, D igual a 1, esse número aqui ele teria 4 algarismos, não teria 5 algarismos. Então, a gente já pode eliminar a segunda possibilidade. E aí a gente já descobre dois valores aqui que a gente da nossa continha. S igual a 4, D igual a 6. Então vamos lá, vamos fazer o resto das continhas. Aqui, na verdade, eu apaguei, não devia ter apagado. A gente sabe que o S vezes I vai dar I vezes S vai dar um número que termina com O. E O vezes S vai dar um número que termina com I. Só que a gente já descobriu o valor do S. S é igual a 4. Então vamos fazer uma tabelinha também para o I e para o O agora. Se o I for igual a 1, 4 vezes 1 vai dar 4. Então o O vai ser 4 também, mas não pode, porque o S já é 4. Então I igual a 1 não pode. I igual a 2. 2 vezes 4 vai dar 8. O O vai ser 8. Ok. 4 vezes 8 vai dar 32. Ok, pode ser então. Então, 2 e 8, por enquanto, pode ser. Se o I for igual a 3, 4 vezes 3 vai dar 2. E 4 vezes 2 vai dar 8, não vai dar 3. Então, 3 não pode. O I não pode ser 4, porque o S já é 4. Se o I for igual a 5, 4
O O seria zero. O O poderia ser zero? Talvez. Só que o O não pode ser zero, porque se o O fosse zero, 4 vezes zero vai dar zero aqui. Então também não pode ser 5, também não pode ser 6, que o D já é 6. 7. 4 vezes 7 vai dar 8 aqui. 4 vezes 8 vai dar 2, não vai dar 7, então não pode. Se o I for igual a 8, pode, né? É só trocar. 4 vezes 8, 32. E 2 vezes 4 vai dar 8. Então pode ser isso aqui também. E se for 9, se o I for igual a 9, 4 vezes 9, 36. 4 vezes 6, 24. Não vai dar certo. Então aqui nós temos duas outras possibilidades. I é igual a 2, O é igual a 8, ou I é igual a 8 e O é igual a 2. São as duas possibilidades que a gente tem. Agora eu posso apagar essas continhas aqui. Então vamos lá. Então eu tenho 6. Na primeira possibilidade aqui, o O é igual a 8, 6.824 vezes 6.824. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 4, 2, 9. 4 vezes 8, 32, vão 3. 4 vezes 6, 24, 27. Eu acho que eu nem preciso fazer essa conta inteira, né? Eu só preciso ver se os números são todos de 5 algarismos aqui, a quantidade de algarismos. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8, 16. Vai 1, 13. E 8 vezes 4 vai dar algum número de 5 algarismos que termina com 2. E 6 vezes esse númerozão aqui vai dar algum número de 5 algarismos que termina com 4. E aqui nós temos exatamente, só para ilustrar melhor, aqui o mesmo número, 6.824, escrito de cima para baixo. E o outro número, que é 6.200. Agora a gente está aqui nessa segunda possibilidade. O O é igual a 2. 6.284 vezes 6.284. 4 vezes 6 já vai dar mais de 10, então vai dar um número de 5 algarismos, terminado com 6. 8 vezes também vai dar, terminado com 2. 2 vezes 6.000 e pouco vai dar 12.000 e alguma coisa, ou seja, um número de 5 algarismos terminado com 8. E 6 vezes 4 vai dar 4, que também é o 6.284, mesmo número, escrito de trás para frente. Então, temos duas respostas possíveis. Pode ser o 6.824 ou 6.284. Temos duas possibilidades para esse probleminha aqui. Próximo. Observe o diálogo. André tem mais de 1.000 livros. Não, ele tem menos de 1.000 livros. Bem, ele tem que ter pelo menos um livro. Uma dessas três afirmações é verdadeira. Quantos livros tem André? Vamos lá, vamos fazer todas as possibilidades. André pode ter 0 livros. Vamos botar uma reta numérica aqui. Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2. E vai andando aqui, a 1 hora a gente vai chegar no 1.000. Aqui é o 999. Aqui é o 1.001. E assim por diante. Então vamos lá. André tem mais de 1.000 livros. Essa afirmativa, eu vou botar afirmativa amarela. Ela é verdadeira nesse espaço daqui. Verdadeira. E para lá, se o André tiver menos de 1.000 livros, ela é falsa. Ou se tiver 1.000 livros, ela também é falsa, tá?
Porque aqui ele está dizendo que André tem mais de 1000 livros. Então, se André tiver 1000 livros, ela é falsa. A segunda afirmativa, vamos botar a afirmativa vermelha. Ele tem menos de 1000 livros. A afirmativa vermelha, ela é verdadeira se o André tiver alguma quantidade menor do que 1000. E ela é falsa se ela tiver 1000 ou mais. Certo? Vamos pegar outra afirmação. Afirmação verde. Bem, ele tem que ter pelo menos um livro. Então, essa afirmação verde ela é verdadeira para cá e ela é falsa para cá. Então tá, vamos separando isso aqui. Aí a gente faz assim uma separação justamente onde uma afirmação deixa de ser verdadeira e passa a ser falsa. Então vamos lá. Se André tiver 0 livros, ele vai ter. A gente podia ter prolongado tudo isso aqui, né? Vamos prolongar só para ficar fácil de visualizar. Essa daqui é falsa. E essa vermelhinha em todo esse espaço daqui, ela é verdadeira. Então vamos lá. Nesse primeiro espaço daqui, ou seja, onde o André tem 0 livros, a gente tem uma afirmação só verdadeira, que é a vermelha. A amarela e essa aqui. Então aqui a gente tem uma afirmação verdadeira. Em todo esse espaço aqui, entre o número 1 e o 999, a gente tem duas afirmações verdadeiras. No número 1000, a gente tem a amarela é falsa, a vermelha é falsa e a verde é verdadeira. A gente tem uma afirmação verdadeira. E se ele tiver mais de 1000 livros, a gente tem duas afirmações verdadeiras, a amarela e a verde. Então, se ele está dizendo se apenas uma dessas afirmações é verdadeira, então, resposta: ou o André tem 0 livros, ou o André tem 1000 livros. Exatamente. Não pode ter nenhum outro número, senão a gente vai ter mais de uma afirmação verdadeira. Esse daqui também tem duas respostas possíveis, 0 ou 1. Vamos lá, uma formiga está parada no canto de uma sala cúbica. Vamos tentar desenhar uma sala cúbica. A mão aqui, vamos ver se desenha alguma coisa parecida com um cubo. Essa parede aqui ficou meio torta, vamos desenhar ela um pouquinho mais direitinho aqui. Tá, aqui vamos desenhar em tracejado as outras linhas da sala. Ou seja, isso aqui é um cubo. No cubo a gente sabe, todos os lados são iguais. Então tá, vamos dizer que a formiga esteja nesse ponto daqui. Na verdade, a gente pode dizer que ela está em qualquer canto, né? Porque o cubo você pode girar ele que ele continua igual. Ele não muda a forma. Então a gente pode botar a formiga em qualquer canto e ela tem que mover pelo canto oposto. Esse daqui é o canto oposto. Vou chamar ele de O, canto oposto, que é o objetivo, onde a formiga tem que chegar. Ela quer se mover para o canto oposto, ela só pode mover ao longo das paredes, no piso e no teto. Ok. Então, digamos que ela caminhe por aqui, ela pode caminhar por aqui, pode fazer esse caminho, subir essa parede e chegar até o ponto O, por exemplo. Qual o caminho que ela deve escolher? Bom, esse problema tem 3 dimensões, né? Se fosse um problema de 2 dimensões e o meu objetivo tivesse aqui, a resposta seria muito fácil. Ela teria que andar em linha reta até aqui para percorrer a menor distância. A distância entre dois pontos é sempre uma linha reta. A distância entre F e O, a menor distância possível, também é em linha reta. Só que para ela ir em linha reta, ela teria que voar.
E ela só pode andar pela superfície aqui do chão ou das paredes. Então ela não pode ir em linha reta. Então, uma resposta possível, ela pode vir para cá e depois subir essa parede. Essa seria uma resposta possível. Ela poderia vir para cá e depois subir essa parede na diagonal. Porque reparem o seguinte, uma vez que ela chega em algum ponto da superfície, de uma superfície que tem esse ponto O, aqui ela tem que andar em linha reta para ser a menor distância. Então, todas essas aqui que eu estou desenhando, ela pode subir aqui na diagonal e depois andar aqui reto. Ou ela pode subir aqui essa parede primeiro e depois andar diagonal aqui no teto. Todas essas soluções que eu estou desenhando é um lado mais uma diagonal. E para ficar claro aqui, deixa eu só apagar um pouquinho dessas. Vamos botar aqui, lado mais diagonal. Se ela escolher por esse outro caminho aqui, é um lado mais uma diagonal também. Só que ela pode escolher qualquer caminho aqui no meio. Pode vir para esse ponto, por exemplo, e depois subir. Pode vir para esse ponto aqui e depois subir. Para a gente descobrir mesmo qual é o melhor caminho, a gente pode fazer uma visualização em duas dimensões. Que é o quê? Imagina que isso aqui é um cubo de papelão. E a gente vai abrir essa caixa de papelão aqui. Imagina que a gente pegou cada lado aqui, que isso aqui fosse uma caixa de papelão, e a gente abriu. Onde aqui é o chão, aqui é uma parede, 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 e aqui é o teto. Esse daqui é o nosso ponto F, onde a formiga começou, e a gente pega uma parede qualquer aqui e bota um teto, que é o canto oposto. Reparem que esse aqui também é o nosso objetivo. Porque quando a gente dobrar essa caixa, esse ponto vai ficar junto desse daqui. Quando a gente faz isso, a gente vê a solução, a melhor solução. A gente enxerga ela, porque agora está em duas dimensões. E quando está em duas dimensões, o menor caminho é sempre uma linha reta. Assim que eu consegui desenhar uma linha reta. Então, esse daqui é um triângulo, retângulo, onde esse lado daqui de baixo é igual a 2, duas vezes imagina que essa dimensão aqui seja 1 e a altura é 1. E esse ponto daqui, ele passa exatamente no ponto médio desse lado aqui. A gente percebe isso se a gente traçar esse retângulozinho aqui. A gente vê que esse retângulo, esse triângulo é igual a esse triângulo, então essa altura é igual a essa, então é exatamente no meio esse ponto. Então, a resposta é: a formiga ela tem que andar, escolher uma das, ou este lado aqui, no ponto médio, ou este lado aqui, ponto médio desse lado, ou nesse ponto médio, ou nesse ponto médio, ou nesse ponto médio, ou nesse ponto médio. Qualquer um desses 6 pontos médios. Ela vai ter 6 caminhos para fazer, todos eles são equivalentes. Mas de qualquer jeito, ela vai ter que escolher um desses 6 pontos médios, andar até o ponto médio e depois ir direto até o. Tá? Essa é a resposta. Ir a um dos 6 pontos médios e depois para. Ó. Próximo. Entre 9 moedas aparentemente idênticas, você tem que achar uma mais leve do que as outras. Usando pesagens com uma balança
de 2 pratos. Enquanto menor número de pesagens, faltam 27. Então vamos lá. Esse daqui é um problema clássico na matemática. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma das moedas é a mais leve do que as outras. Então, o segredo é você pegar primeiro 3 moedas e 3. Na verdade, você está pegando esse conjunto inicial de 9 moedas e dividindo ele em 3 conjuntos de 3. Se a balança se equilibrar, digamos que você pegou esse grupo de moedas aqui e esse grupo de moedas aqui. Se a balança ficar equilibrada, a moeda mais leve está aqui, nessas 3. Se a balança pender para esse lado aqui descer, esse for o lado mais leve, então a moeda mais leve está aqui dentro, né, no meio dessas 3. E se a balança for para esse lado, a moeda vai estar no meio dessas 3 aqui. Qualquer uma das 3 possibilidades, você vai ter 3 moedas e uma pesagem para você descobrir qual é a moeda mais leve. E aí você faz o seguinte, você faz a mesma coisa, divide em grupos de 3, pesa 2 moedas aqui, digamos que você pesa essa moeda e essa moeda. Se a balança pender para esse lado, essa moeda é a mais leve. Se a balança se equilibrar, a moeda que ficou de fora, essa daqui é a mais leve. E se a balança pender para esse lado, essa moeda é mais leve. Em todos os casos, você descobre qual é a moeda mais leve. Repare o seguinte, você não pode pesar 4 moedas com 4 moedas. Por quê? Imagina que a balança desceu para cá. Então você sabe que a mais leve está no meio dessas 4 moedas. Só que aí você vai ter 4 moedas e você só vai ter uma pesagem para descobrir. Se você pesa 2 e 2, esse lado aqui vai ser mais leve, digamos, e você não vai saber qual dessas duas aqui é a mais leve. E se você pesa uma com uma, por exemplo, essa daqui, e a balança fica em equilíbrio, significa que a moeda está aqui e você vai precisar de mais uma pesagem também. Então, se você pesa 4 com 4, você não consegue. Vão ter alguns casos que você não consegue, né? Mas o que o problema está pedindo é uma estratégia para você conseguir em todos os casos. E aqui, encontre o menor número necessário de pesagem para descobrir uma moeda falsa entre 27 moedas. 27 moedas é igual a 3 vezes 9 moedas. Então, você vai usar exatamente o mesmo princípio. Você vai dividir as 27 moedas em 3 grupos de 9. E aí, na primeira pesagem, você vai pesar 9 moedas contra 9. Digamos que sejam essas 9 e essas 9 aqui. Mesma coisa, se der equilíbrio, a moeda mais leve está nessas aqui. Se for para esse lado, está nessa. Se for para esse lado aqui, está nesse aqui. E aí, em qualquer um dos casos, você vai terminar com o mesmo problema que a gente tinha antes. 9 moedas e uma delas é mais leve que as outras. Então, aqui a gente usou uma pesagem e esse aqui a gente sabe que a gente resolve em 2 pesagens. Então, a letra A é fazendo isso, pesando 3 e 3 e depois 1 e 1. E a letra B, resposta da letra A é assim. E a resposta da letra B, 3 pesagens, né? Uma mais 2. Próximo problema. O diretor de um serviço secreto preparou uma lista de tarefas de vigilância multa para seus 7 agentes, 001 até 007. O 001 irá vigiar o agente que está vigiando o 002. O 002 vai vigiar o agente que está vigiando o 003, e assim por diante. O 007 irá vigiar o agente que está vigiando o 001. Você pode deduzir quem está vigiando quem? Seria possível cumprir ordens semelhantes com 8 agentes? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos desenhar o agente 1 aqui em cima. Esse agente 1, ele vai vigiar algum outro agente e esse agente vai vigiar o 2. Repara que esse agente não pode ser o 1 nem o 2.
porque senão teríamos um agente vigiando ele mesmo, vigiando a si próprio, né? Isso não faz o menor sentido. O 2 vai vigiar alguém. Reparem o seguinte, o 2 ele não pode vigiar de volta esse daqui. Por quê? Porque senão esse agente aqui, ele estaria sendo vigiado pelo 1 e pelo 2. Dois agentes vigiando um. Se eu tenho dois agentes vigiando o mesmo agente, vai ter algum agente que vai ficar sem ser vigiado. Eu só tenho 7 agentes para vigiar 7 agentes. A gente sabe que todos os agentes são vigiados e todos os agentes vigiam um outro agente. Certo? Então, eu não posso ter dois agentes vigiando o mesmo agente. Tá? Porque senão eu vou acabar desenhando os 7 agentes aqui. Eu só tenho 7 setinhas para desenhar. Se eu já gastei duas setinhas chegando nesse agente aqui, um agente vai ficar sem nenhuma setinha chegando nele, porque eu só tenho 7 setinhas. Então, a gente não pode ter, é, enfim, dois agentes sendo vigiados pelo mesmo agente. Então, o agente número 2, a gente só tem duas possibilidades para ele. Um é vigiar um outro agente qualquer ou vigiar o primeiro agente. Vamos considerar só esse caso aqui primeiro. O agente número 2 vigiando o primeiro agente. Reparem uma coisa, a gente fez um ciclo aqui. Isso daqui é um ciclo. O agente número 1 vigiando algum outro, que vigia o 2, que vigia o 1 de novo. Se esses aqui estão formando um ciclo, e a gente já sabe que não podem ter. Nenhum desses outros 4 agentes vai poder vigiar nenhum desses 3 aqui. Por quê? Se for vigiar esse, pronto. Ó. 2 agentes vigiando o número 1. Se eu vigiar esse aqui, 2 agentes vigiando o número 2. Não pode. Então, o que acontece? Eu vou ter que ter um outro ciclo aqui fora com esses 4 aqui. Ou 2 ciclos entre esses 4 aqui. Só que isso também não pode acontecer. Por quê? Porque a gente tem o agente número 1 vai vigiar um agente que vai vigiar o 2. Ou seja, o agente 1 vai acabar vigiando algum outro que vai vigiar o 2. Ou seja, o 1 e o 2 estão no mesmo ciclo. Reparem que se a gente fizer ciclos que dois ou mais ciclos, esses ciclos vão estar isolados, certo? Só como exemplo aqui, eu vou fazer mais um ciclo aqui. Esse vigia esse vigia esse vigia esse e esse vigia esse. Reparem que os dois ciclos eles estão isolados. Nenhum agente de um ciclo vigia um agente do outro ciclo. E a gente vai ver que isso não pode acontecer. Por quê? Porque aqui, claramente, o agente 1 e 2 tem que estar no mesmo ciclo para isso aqui acontecer. Ele diz que o agente 1 vigia um agente que vigia o 2. O agente 2 vai vigiar algum outro que vai vigiar o 3. Então, o 2 e o 3 estão no mesmo ciclo. O 3 vai vigiar um outro que vigia o 4. Então, o 3 e o 4 eles estão no mesmo ciclo. E seguindo essa regra toda, se o 1 tem que estar no mesmo ciclo do 2, o 2 tem que estar no mesmo ciclo do 3, o 3 tem que estar no mesmo ciclo do 4, todos eles vão ter que estar no mesmo ciclo. Senão, uma dessas regras aí vai ter que ser quebrada. E aí o enunciado não vai dar para fazer a configuração que o enunciado está dizendo. Então, o que acontece? A gente precisa ter um ciclo único, onde todos os agentes vão se vigiando. A gente não pode quebrar um ciclo, pegar um desses agentes aqui no meio do caminho e fazer ele vigiar o agente 1. Então a gente precisa ter um único ciclo. Tá? Então agora vamos colocando os numerozinhos nesse ciclo daqui. O agente número 1 vigia algum outro que a gente não sabe qual é, que vigia o 2. O 2 vigia algum que vigia o 3.
O 3 vigia um outro que vigia o 4, 4 vigia algum que vigia o 5, 5 vigia algum que vigia o 6, e o 6 vigia algum que vigia o 7, que por sua vez vigia algum agente que vigia o número 1. Então, conseguimos chegar numa configuração que funciona. Você pode deduzir quem está vigiando quem? Sim. Resposta. Letra A. O 1 vigia o 5, o 2 vigia o 6, o 3 vigia o 7, o 4 vigia o 1, o 5 vigia o 2, o 6 vigia o 3 e o 7 vigia o 4. Conseguimos. Letra B. Você pode deduzir quem está vigiando. Letra B. Seria possível cumprir ordens semelhantes com 8 agentes? Bom, com 8 agentes, o raciocínio é análogo. Eu tenho que ter um único ciclo deles se vigiando aqui. Usando exatamente o mesmo raciocínio, a gente vai chegar a essa conclusão de que tem que ter um ciclo único de agentes se vigiando. Bom, esse ciclo é igual. Eu posso colocar o número 1 aqui, como posso colocar o número 1 aqui embaixo. É só girar esse ciclo que ele vai ficar igual. A gente pode dizer que o número 1 fica aqui. Número 1 vigia um agente que vigia o 2 vigia um que vigia o 3 vigia algum que vigia o 4 e o 4 vigia algum que vigia o 5. Só que esse não pode ser o 5 porque esse é o 1. Então eu vou ter que quebrar esse ciclo aqui e aí vai cair numa situação em que a gente não vai conseguir fazer tudo. Então, letra B não é possível. Então pronto. Esse era o último exercício da lista. Terminamos por aqui.